Apreciados e votados 17 processos pela CCJ nesta terça-feira. Anunciado o nome do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Agora, no Repórter Assembleia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação apreciou nesta terça-feira 17 processos. Entre os projetos, o de autoria do deputado Francisco Júnior, que dispõe sobre a prática de ecoterapia. Durante a CCJ desta terça, foram aprovados 17 projetos de autoria parlamentar. Um projeto do deputado Francisco Júnior, que incentiva a prática de ecoterapia, método terapêutico que utiliza cavalos para estimular movimentos e ajuda na recuperação de pessoas com deficiência. Foi encaminhado para diligência. O que nós estamos fazendo é regulamentando a prática em Goiás e regulamentando as parcerias. Nós já temos prática de ecoterapia no CRER, na Vila São Cotolengo, e em várias outros hospitais que trabalham com pessoas. Então, eu não sou especialista na área, não sou médico, mas eu acompanho as notícias, as informações, e isso é uma tendência internacional. E nós precisamos desenvolver as parcerias e estimular essas práticas em função da qualidade de vida dessas pessoas, onde se percebe que tem um grande avanço. Outro destaque foi a rejeição do veto relativo a um projeto do deputado Simeison, que visa estabelecer para as pessoas de baixa renda um desconto de 20% na emissão da primeira CNH. Essa foi uma discussão feita com instituições do Estado de Goiás, nós conseguimos aprová-la na casa e veio agora o veto da Procuradoria do Estado. Nós estamos derrubando esse veto para que prevaleça aquilo que é melhor, né, para geração de emprego e renda, para que as pessoas tenham acesso à sua primeira CNH. Então, creio que nós vamos terminar aqui esse ano com ela aprovada e promulgada. E na sessão ordinária desta terça-feira, o plenário aprovou em primeira votação um crédito especial no valor de R$ 250 mil em favor da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Confira outros destaques da sessão na reportagem de Gabriela Gouveia. A mesa diretora da Assembleia recebeu durante a sessão ordinária desta terça, 16 de outubro, projeto da governadoria que concede a professores da rede pública um bônus de incentivo educacional. A matéria chega à casa em meio às comemorações ao Dia do Professor, que também foi assunto na tribuna. Eu convivo com o professor a vida toda, não só nas escolas que eu passei, mas a minha mãe foi professora, né? Hoje é professora aposentada, duas irmãs são professoras da rede estadual de ensino, então a gente tem uma convivência próxima e sabe da vida difícil que é o professor. O professor que tenha amor no que faz, que tem zelo pelo que faz, ele é envolvido o tempo inteiro. Ele não só trabalha na sala de aula, ele sempre tem o seu programa a fazer em casa, a correção de provas, a elaboração de tarefas, enfim, vive uma vida para ensinar. E a vida inteira também convivo com a dificuldade do professor com relação a salários. É uma vida de luta por melhores salários, por melhores condições nas próprias salas de aulas. Então, a gente sabe da dificuldade. E por isso, parabenizo a todos os professores, né, a data de ontem, 15 de outubro, e dizer que o deputado Dr. Antônio está sempre à disposição dessa categoria, que é importante na vida de todos aqueles que têm o privilégio de estudar, de ter uma formação. Então, a gente está aqui de braços abertos para estar levando as demandas, para poder levar ao governador para que valorize mais o professor. A discussão sobre uma possível prorrogação do início da vigência das emendas impositivas, que começou na última quinta-feira aqui no plenário, voltou à sessão de hoje. Parlamentares que ainda não haviam se pronunciado comentaram o assunto. Um absurdo, só um absurdo a mais que a gente vê na casa. A gente aprova na semana passada aquilo que é a maior garantia do nosso trabalho para o futuro do Legislativo goiano. E nessa semana já outros deputados querem revogar a nossa emenda impositiva. Emenda nada mais é do que obra.
a gente ter participação no orçamento do Estado para mandar as obras de acordo com o pedido que chega para nós, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, das lideranças locais, das instituições filantrópicas que precisam também da ajuda do poder público. Então é um absurdo tremendo a gente querer revogar aquilo que é a maior conquista do Legislativo goiano. Então, radicalmente contra, obviamente, vamos lutar para que isso se mantenha, para que a gente tenha acesso ao orçamento e para que a gente contemple as nossas cidades. De acordo com o deputado, o argumento usado para prorrogar a aplicação das emendas não é satisfatório. O governo arrecada, o povo paga imposto. Isso é só, e todo mundo aqui tem bom senso de entender que se inicia um novo ciclo, um novo governo, que ele terá uma carência para se estabelecer, para se consolidar. Nós vamos saber respeitar isso, falo isso enquanto opositor. Mas aquilo que puder ser colocado no orçamento, que não for prejudicar o funcionamento da máquina, que a gente possa colocar, porque o mínimo que tem que estar acontecendo é funcionar a máquina. O que for de investimento além disso, cabe a nós, deputados, que somos os verdadeiros representantes do povo. Nós estamos em todos os municípios. A gente sabe o que é a vontade, a gente sabe o que é o anseio. Então, apesar de entender que possa existir alguma dificuldade, apesar de que isso ainda não seja materializado, seja apenas especulação, mas mesmo que tenha, existe de nós um bom senso e existe de nós a vontade de querer ajudar. Segundo o deputado Bruno Peixoto, que anunciou essa possível prorrogação na última quinta-feira, 9 assinaturas já foram coletadas. Faltam 5 para que a proposta seja formalizada e chegue à mesa diretora da Casa. E ainda falando em orçamento, a Lei Orçamentária de 2019 já tem relator. O anúncio foi feito pelo deputado Álvaro Guimarães. O orçamento é que vai dizer o que é que o governo vai poder fazer o ano que vem. Eu acho que esse orçamento vai ter que ter a participação do próximo governador de Goiás, que é o Ronaldo Caiado. Para isso, nós já sabemos quem será o relator desse orçamento, que é o deputado Lívio Luciano, que é aliado do governador Ronaldo Caiado. Eu já defendia lá atrás a tese de que é importante que o próximo relator do orçamento seja um relator ligado ao próximo governador. Assim como se fosse o Daniel Vilela eleito, eu defenderia que fosse também ligado ao deputado Daniel Vilela. E se fosse o governador Zé Elton, claro, que fosse alguém ligado a ele. Até porque o orçamento foi enviado para casa com as prioridades do atual governador. Então, não é, no meu ver, justo que ele vá cumprir um orçamento estabelecido pelo governador que o antecedeu e que foi seu adversário. Então, nada mais justo que estar na mão realmente de um deputado que seja ligado ao próximo governador, porque ele vai ter as suas prioridades. Entre as matérias aprovadas durante a sessão ordinária estão a abertura de crédito para a Universidade Estadual de Goiás e também para a Secretaria de Meio Ambiente. Logo após a sessão, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento se reuniu e confirmou o nome do deputado Lívio Luciano como relator da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019. Ainda na reunião foi aprovado o cronograma de tramitação da LOA. Durante a votação do cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, foi confirmado o nome do deputado Lívio Luciano para relator da matéria. É uma matéria de extrema importância, ela vai nortear os rumos dos gastos, dos investimentos no ano de 2019. E muito importante também que ela seja feita baseada em dados, em números que vão retratar a situação financeira do Estado no momento, especialmente no trabalho da Comissão de Transição, composta por membros desse governo e do governador Caiado eleito, para que a partir desses números e a partir do que será constatado em relação à situação fiscal do Estado, isso tudo vai nortear o trabalho que estaremos fazendo no sentido de fazer um relatório que espelhe a realidade do Estado e a necessidade do ano de 2019. Os 41 deputados têm até o dia 30 de novembro para entregar suas emendas, que devem ser publicadas até o dia 5 de dezembro.
A entrega do relatório ficou para o dia 11 e votação 12 de dezembro. O cronograma foi divulgado em reunião extraordinária da Comissão de Tributação. Eu penso que o principal diferencial não é esse, é uma transição de governos, né? Houve, os últimos governos, as últimas transições foram para um governador do mesmo partido, então dessa vez tem uma transição. Então a LOA tem que expressar, dentro dos limites impostos pelo IDO e pelo PPA, aquilo que o próximo gestor entende do seu governo, os compromissos de campanha e tudo mais. Então, para isso existe a PPA. Mas, neste momento, dentro de um acordo do bom senso, por isso foi indicado o deputado Lívio Luciano para representar, dentro dos limites legais, essa adequação do orçamento para aquilo que foi definido como prioridade nas urnas. E nesta semana em que se comemora o Dia dos Professores, vale destacar que o Estado de Goiás já trabalha para a conclusão do documento curricular do Estado, em sintonia com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Para o próximo ano, a ideia é a formação de professores e o envolvimento da categoria em busca da valorização profissional. Quase um ano depois da aprovação e homologação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental, o Estado de Goiás caminha para a conclusão do seu documento curricular. Segundo a coordenadora da BNCC em Goiás, a primeira versão do documento deve ser encaminhada ao Conselho Estadual de Educação ainda no mês de novembro. A Base Nacional Comum Curricular foi aprovada em dezembro de 2017 pelo Conselho Nacional de Educação. Em fevereiro deste ano, começou a ser elaborado o documento curricular para Goiás, o que incluiu a formação de grupos de trabalho e a realização de uma sessão plenária. O primeiro momento nosso foi um momento de muito estudo, de muita dedicação para estar analisando tanto o documento como um todo da BNCC, como os documentos, por exemplo, o documento referência que o Estado utiliza e também alguns currículos que são utilizados nas redes municipais. Então partimos por esse estudo, depois começamos a elaboração do nosso documento curricular para Goiás. Convidamos profissionais da educação para nos ajudar. Depois que nós construímos essa versão, junto com os grupos de trabalho, nós apresentamos essa versão a uma plenária que foi realizada no Conselho Estadual de Educação no mês de junho. Essas discussões foram acopladas ao nosso documento e agora, em agosto e setembro, nós realizamos 40 seminários regionais e a consulta pública que ficou disponível durante 30 dias. Então, dia 6 de novembro, a equipe de currículo, por meio da Secretaria Estadual de Educação e pela Undime Goiás, nós vamos entregar aos conselhos, ao Conselho Estadual e a todos os conselhos municipais, a versão do documento curricular para Goiás construído a várias mãos. A BNCC tem como ponto central o conjunto das 10 competências gerais que servem de norte para as 4 áreas de conhecimento e seus componentes curriculares, ou seja, as disciplinas. Assim, a BNCC define, por exemplo, a empatia como uma competência geral. A partir daí, estão listadas habilidades a serem desenvolvidas em cada disciplina nos diferentes anos escolares. É por isso que o ensino de ciências para alunos do primeiro ano traz como habilidades o reconhecimento da diversidade e a valorização das diferenças. Os documentos curriculares, por sua vez, partem dos objetivos da BNCC e definem como alcançá-los. Para a Carla, que participa desde 2015 da elaboração da BNCC, o documento curricular não limita a atuação dos professores. E exemplo disso é a adequação às realidades locais. O que a base nos traz? Competências que a gente acredita, que sejam essenciais para todos e habilidades que a gente acredita que sejam essenciais. A partir daí, o professor tem liberdade para elaborar o seu planejamento dentro deste processo. Como eu sou de Anápolis, e um dos marcos da história de Anápolis é a Estrada de Ferro,
Uma das habilidades de história é compreender as mudanças, né, sociais, políticas e econômicas dentro da região. Então eu posso partir da Estrada de Ferro, da chegada da Estrada de Ferro em Anápolis e trabalhar todas as mudanças que essa Estrada de Ferro trouxe para a região. Também, seguindo ainda a linha histórica, as mudanças que ocorreram que levaram à retirada da Estrada de Ferro. Tornando assim o aprendizado significativo para o aluno, porque o aluno de Anápolis, ele vai passar no centro de Anápolis e vai ver a antiga estação ferroviária lá. A proposta político-pedagógica das escolas é outro ponto de apropriação do documento, segundo o presidente do sindicato que representa as escolas particulares da capital. Com a Base Nacional Curricular aprovada em todas as fases da educação básica, então, as escolas vão adequar o documento que é mais importante na escola, que é a proposta político-pedagógica. O que é a proposta político-pedagógica? É o documento em que a escola constrói junto com a comunidade e ela determina como que vai ser a avaliação, a maneira em que ela vai trabalhar cada área do conhecimento. E ela vai articular isso com os professores, com os auxiliares escolares, a direção e a comunidade. E aí, então, as famílias fazem a opção, então, por cada proposta pedagógica. Você tem uma base nacional curricular comum que define parâmetros, mas cada escola faz a sua adaptação para o seu currículo e sua atividade. Exemplo, vou tratar a avaliação. Tem escolas que entendem que devem trabalhar 2 ou 3 ou 4 avaliações por bimestre. Outras entendem que podem trabalhar 2 avaliações. Tem escolas que acham que é importante valorizar a questão da autonomia do aluno, ou as atividades diversificadas, ou o trabalho em grupo. Então, essas diferenças, elas acontecem em cada PPP, em cada proposta político-pedagógica, de cada escola. Com a finalização ainda em 2018 do documento curricular para Goiás, o próximo ano será dedicado à formação de professores. E o envolvimento deles está diretamente ligado à urgente necessidade de valorização profissional. O ano de 2019 é um ano que nós vamos passar para o processo de formação de professor, formação de gestor, elaboração de do material didático que nós vamos utilizar. E 2020, eu acredito que todas as escolas de Goiás já estejam trabalhando com esse documento curricular para Goiás. O maior desafio que eu percebo, né, com relação aos professores é tempo para o professor estudar. A nossa questão é que os nossos professores possuem uma carga horária extensa, e lhe falta tempo para poder refletir sobre esse documento, porque ele é extremamente inovador. Ele quebra muitos paradigmas do que a gente tinha da educação até então. Então o professor ele tem uma carga horária para planejar, mas ele precisa planejar a aula dele de hoje, de amanhã, dessa semana, e ele precisa já começar a pensar nessa nova forma de educação que tem. Então ele precisa de tempo e de formação. O desafio é organizar o tempo para que o professor consiga fazer uma formação, estudar esse documento e, a partir dele, se reinventar, se reelaborar. Quanto à BNCC do ensino médio, a última versão do documento ficou pronta em abril deste ano e agora estão sendo realizadas audiências públicas. Hoje nós temos um ensino médio que ele não é atraente, né? É a fase do ensino da educação básica em que nós chegamos com uma menor quantidade de alunos, seja na rede pública ou privada. Então nós precisamos criar uma base em que o ensino médio seja algo que seja atraente para o adolescente, para as famílias e que leve ele a vários caminhos. Seja a educação profissionalizante, seja o trabalho após o final do ensino médio, que há necessidade de muitas famílias, ou acesso para aqueles que tiverem interesse ao ensino superior, mas com qualidade. Bom, um outro desafio é que, após aprovado a nova Base Nacional Curricular Comum, ela não seja um documento que fique guardado dentro da estante da sala do diretor. E para que isso não aconteça, há de se fazer uma mudança no Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, quem pauta o que é dado no ensino médio, seja para a rede pública ou privada, e eu gosto de dizer para o sistema de ensino, é o que é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Com os deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura, algumas legendas, como o PRTB, ganharam cadeira a mais aqui na Assembleia. Quem traz esse bate-papo político é o repórter Murilo Santos. É com você, Murilo. A partir da próxima legislatura, que começa em 1º de fevereiro, a bancada do PRTB aqui na casa terá 2 deputados. Júlio Pina, que está chegando agora, foi eleito no dia 7 de outubro, e Charles Bento, que foi reeleito deputado estadual no dia 7 de outubro.
Essa chegada de Júlio Pina aqui é importante para o partido, deputado? Com certeza, um grande companheiro. Inclusive, na eleição minha de 2014, ele me ajudou. Então, foi um excelente aluno. Tanto é que virou deputado aí. Olha só, deputado estadual eleito. É satisfação demais ser um amigo, um colega aqui. Eu que fui cabo eleitoral dele na outra anterior, né? Ajudei, a gente tem um projeto de partido, né? E a gente seguiu a orientação do nosso presidente na primeira eleição dele e ajudamos, eu mais uma turma nossa lá. E agora estou muito feliz de poder aqui, junto com ele aqui, ser colega de bancada. Nessa próxima legislatura, 21 partidos terão representante, pelo menos um, aqui na casa. Qual é a sua avaliação disso, deputado? É importante para ter diversas opiniões, diferentes opiniões. E o que é mais importante, sabe o que deixa eu mais assim satisfeito, Murilo? É ver o Júlio Pina aqui hoje, junto comigo, porque foi e é uma pessoa sempre leal ao partido, ao PRTB. Desde que eu entrei no partido, lá em 2010, 2008, acho que foi quando você entrou também, né, Júlio? E nós estamos aí firmes no partido e hoje somos deputados. Muitos entraram e saíram. E hoje não conseguiu galgar nada, nem vereador, nem deputado. Prova aí que a lealdade e o nosso partido tem dado sustentação e não espero sair do PRTB. Acho que nem tão cedo, acho que nunca, só quando eu sair da política. Júlio Pina, essa bancada, né, claro, de 2 deputados, pode de repente fazer alguma diferença aqui na casa? Sim, eu entendo que juntos a gente pode se tornar forte, fortalecer muito o nosso partido nos municípios goianos, sob a direção do nosso presidente, Denis Pereira também, que é um guerreiro do PRTB. Eu acho que quando a gente tem a unidade, tudo soma. E nós seremos os grandes parceiros aqui e vamos dar atenção principalmente aos diretórios municipais do partido nos municípios goianos. Obrigado, Murilo. E nestes 15 anos do Estatuto do Idoso, muito ainda deve ser discutido e aplicado para garantir os direitos dos mais de 30 milhões de idosos brasileiros. Em outubro, o Estatuto do Idoso completa 15 anos. A lei foi criada para garantir mais qualidade de vida para quem está na melhor idade. Em Goiás, quem fiscaliza o cumprimento do Estatuto é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O Conselho é responsável por defender o Estatuto da Pessoa Idosa, né? E o Conselho, ele atua também como fiscalizador dos conselhos municipais. Porque no estado de Goiás nós temos diversos conselhos municipais, inclusive aqui em Goiânia. Então o Conselho Estadual, ele atua como fiscalizador em todos os municípios que tem o Conselho Municipal. O direito ao lazer é apenas uma das garantias do Estatuto do Idoso. Gente, é difícil acompanhar o ritmo deles. Aqui, a idade não é desculpa para ficar parado, pelo contrário, é um incentivo para quem quer ser feliz e levar a vida nesse embalo. Com a idade que eu tenho, eu não sinto que eu tenho essa idade, eu me sinto jovem. Para a dona Ilza, a velhice não é o fim. Pelo contrário, é hora de começar uma nova etapa da vida. Eu comecei a me valorizar mais quando comecei a frequentar também esses centros de convivência dos idosos, depois de uma viuvez. Estava muito triste, muito abatida, muito para baixo. E aí, no caso, eu me senti assim, com autoestima boa, sabe? E aí, estou aqui. A dona Joana tem 69 anos e não quer ficar para trás. Ela participa de um programa de inclusão digital e já consegue dominar o aparelho celular. Quando a gente é novo, cada tem uma criação, né? Agora tem outra. Eu, para mim, estou vivendo a vida agora. O Estatuto é a certeza de garantia dos direitos dos mais de 30 milhões de idosos em todo o Brasil. Eu tenho problema de esclerose múltipla, né? Eu pagava hidroginástica, eu fiquei sem andar, né? Aí achei aqui, né? Com a do idoso, não pago, e continuou minha hidroginástica. Aí eu tinha que parar, né? Porque eu não dava conta de pagar. Então, tem várias coisas, tem várias reuniões, é muito bom. Tem o forró, que agora eu não estou dançando forró, porque as pernas não estão querendo, mas logo eu vou dançar. As pernas não querem, mas a senhora quer. Quero. Eu quero. O idoso está tendo mais valor, né? Está tendo mais valoroso, porque antigamente o idoso era pisado, não tinha proteção. Agora hoje não, hoje tem a delegacia do idoso, tem a proteção do idoso, tem, né,
a reserva dos idosos, né? Nas lotéricas, nos ônibus, tudo tem a reserva, né? O senhor José acha que viver a terceira idade é viver de forma eloquente. Viver para passear, ter uma vida mais saudável, mais eloquente. Mais eloquente em que sentido, senhor José? Em todo sentido, de dançar. O pessoal gosta de amar também. Velho de 70 anos eles amam, dançam muito bem e vivem mais do que a juventude. E para garantir mais amparo à terceira idade, em Goiânia existe a delegacia especializada no atendimento ao idoso. Aqui nós temos a atribuição de todos os crimes do Estatuto do Idoso, né? Mas, com certeza, os de maior incidência praticados em favor da pessoa idosa aqui em Goiânia são maus tratos físicos e psicológicos. A questão da exploração financeira também é bastante recorrente. E, nesse ponto, vale a pena a gente adentrar um pouco nesse mérito, porque nós vemos aqui vários casos que beiram ao absurdo. No ano passado entrou em vigor a Lei Preferência da Preferência, que beneficia idosos acima de 80 anos. Aquele idoso com mais de 80 anos de idade, ele tem preferência em atendimento médico, em atendimento de processos, em filas, em todos os atendimentos sobre os outros idosos, aqueles idosos que têm entre 60 a 79 anos. Então, essa foi uma alteração do Estatuto do Idoso que veio causar um benefício muito grande para esses idosos acima de 80 anos. Porque, anteriormente, eles ficavam em filas de espera, como de hospitais, né? Não conseguiam UTIs, né? Porque, de repente, um idoso de 60 passava na frente, né? E não tinham a respeitabilidade com o idoso mais de 80. A Defensoria Pública é parceira da Polícia Civil com o projeto Defesa em Dobro. A vulnerabilidade do idoso, ela vai ser amparada e protegida quando todas as esferas, todas as instituições públicas trabalharem em conjunto em prol do idoso. Dessa forma, todos os casos que chegam na delegacia do idoso são encaminhados para a Defensoria Pública, para a gente complementar essa proteção, para a gente complementar esse auxílio a essa população vulnerável. Da mesma forma, os casos que aqui chegam na Defensoria Pública, nós procedemos aos devidos encaminhamentos para a Delegacia do Idoso, para eventualmente apurar a prática de algum fato criminoso. Nós temos parceria não só com a Defensoria Pública, que é um projeto bastante interessante, Defesa em Dobro, mas também com todos os órgãos de proteção em defesa da pessoa idosa. Embora haja vários meios para proteger os direitos do idoso, os dados ainda são preocupantes. A DEAI recebe só em Goiânia, em média, 15 denúncias por dia, a maioria delas envolvendo maus tratos. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de que esteja sendo praticado algum crime em favor da pessoa idosa, seja maus tratos físicos, psicológicos, exploração financeira, nós até conclamamos, aproveitamos o espaço e conclamamos a sociedade para fazer a denúncia anônima, por meio do 3201-1501. Feita essa denúncia, nós temos aqui equipes capacitadas e especializadas nas investigações dos crimes contra a pessoa idosa. Então, nós deslocamos uma equipe até a casa do idoso, até o meio, o contexto familiar do idoso, onde a gente pode ali constatar a veracidade ou não da denúncia. E constatando indícios de que seja procedente, nós já instauramos um procedimento, seja um TCO, seja mesmo um inquérito. Longe dessas estatísticas, temos o Sr. João, a Dona Ilza, a Maria do Socorro, pessoas que sabem aproveitar muito bem a melhor idade. É ser alegre, tratar bem as pessoas, ter respeito com os jovens e com os idosos, nossos colegas e com todos da humanidade. Tem que ser só felicidade mesmo, né? Tem que ser só felicidade, se sentir feliz e tocar a vida enquanto Deus não leva a gente, né? É muito bom, fico feliz de melhorar mais ainda para nós, né? Porque o nervo bambeia e passa a noite acordado até que o dia clareia. E essa edição termina aqui. Continue com a nossa programação e até o próximo Repórter Assembleia.